Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora, sobre a sua família e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, hoje eu quero trazer aqui um ensinamento para você que muitas vezes tenta se esconder de Deus. Sabe quando você peca? Quando você comete um erro, seja grave ou seja pequeno, mas você sabe que aquilo foi errado porque você já conhece a palavra? E aí naquele momento é como se você quisesse se esconder de Deus. Sabe, irmãos, eu me lembro quando me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, e toda vez que eu pecava, eu sempre pensava assim, nossa, que vontade de ir para uma ilha bem deserta, bem longe de Deus, porque quem sabe assim Deus não me encontra por lá, porque eu estou me sentindo sujo, eu estou me sentindo indigno de estar na presença de um Deus tão santo. Irmãos, isso é algo natural que acontece com a gente, porque Deus realmente é santo e a glória dele gera isso em nós, essa vergonha, esse medo. Mas eu quero te mostrar aqui hoje que não precisa ser assim. Você acredita? Sabe, quando a gente peca, quanto mais a gente se afasta de Deus com os nossos pecados, com as nossas falhas, é aí que nós devemos buscar ao Senhor. Nessa hora você não precisa parar de orar. Você não precisa parar de ir na igreja, de ler a Bíblia só porque você está errando. Irmãos, esses dias eu vi um vídeo no Instagram de uma moça que ela estava fumando, uma senhora, estava fumando lendo a Bíblia. Vai entendendo? Fumando lendo a Bíblia. Aí o rapaz filmou essa senhora e até comentou alguma coisa meio que tirando onda dela, sabe? Irmãos, e nos comentários as pessoas diziam assim, nossa, mas que absurdo, que pecado absurdo, onde já se viu, Deus vai condenar essa pessoa, tipo assim, sabe? E outras pessoas já diziam, isso mesmo, continue, não pare, é assim que começa. Então, irmãos, nós precisamos entender que a caminhada com Cristo, quando você entrega sua vida para Ele, é um ponto de partida, é ali que começou tudo. E a Bíblia diz que Deus é fiel para completar a boa obra que começou na sua vida, amém? Será que você pode dar um glória a Deus aí? Então, não estou dizendo que você tem que continuar como está, não é isso, de forma alguma, irmãos. Você vai ver aqui que no meu canal, eu jamais vou incentivar você a continuar na prática do pecado. Inclusive, a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, ele não pode permanecer na prática do pecado. Por quê? Agora dentro dele existe uma semente divina, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai nos transformando. Mas o que eu vou te mostrar aqui hoje é como você vai ser transformado. Não é na sua boa vontade, não é na sua próxima tentativa, não é pelo fato de você querer muito vencer esse pecado, não é isso que vai te ajudar. Você precisa fazer algo que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo e eu quero te mostrar homens e mulheres da Bíblia que tomaram essa decisão e a vida deles nunca mais foi a mesma. Você precisa fazer uma simples coisa que eu vou te explicar com detalhes, mas resumindo é isso aqui, ó. Você não pode usar máscaras diante de Deus, tá certo? Quando você está com máscaras diante do Senhor, aí Ele não pode fazer nada. É isso mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: o único problema que Deus não pode resolver é aquele que você tenta esconder. Irmãos, tem pessoas que chegam falando bonito na oração, falam palavras lindas, até mesmo de acordo com a Bíblia, mas irmãos, o coração está longe, aí Deus não pode operar. E eu vou te mostrar aqui como você deve fazer o passo a passo, e você com certeza vai receber uma força sobrenatural para vencer esse pecado aí, tá bom? Quando eu falei sobre o cigarro, na verdade, pode ser vários outros pecados. Não pare de buscar ao Senhor. E também, não seja hipócrita. O hipócrita é aquela pessoa que ela é pecadora, lógico, mas ela passa uma imagem de santinho para os outros, passa uma imagem de perfeito. Irmãos, a gente tem visto aí pessoas caindo, pessoas cometendo escândalos e sendo flagradas nos seus pecados, justamente pessoas que apontavam o dedo para as outras. Então, desconfie de pessoas que arrotam santidade, pessoas que se mostram muito santas, muito perfeitas. Tome cuidado, irmãos, porque todos nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. Amém? Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, irmãos, nenhum de nós se salvaria. E hoje você pode ter boas atitudes, você pode fazer coisas boas, mas você tem que glorificar a Deus, porque não há nada de bom em nós. Eu costumo dizer o seguinte: tudo de bom que você ver em mim, saiba que foi Jesus. Tudo de ruim, saiba que foi eu mesmo, entendeu?
Porque por nós mesmos, irmãos, nós só produzimos frutos ruins. Nós precisamos de Jesus o tempo todo. Então, eu vou trazer aqui um ensinamento valioso para você nunca esquecer na sua vida, de que quando você pecar, não fuja de Deus, esse é o pior. Quando Pedro pecou, o que aconteceu? Ele simplesmente viu o olhar de Jesus e ele chorou amargamente, mas ele não se afastou de Cristo. Nós vemos outro exemplo, Judas. Judas pecou da mesma forma. Ele negou Jesus, assim como Pedro negou Jesus, mas em vez de Judas se aproximar, não, ele se afastou. E quando ele se afastou, o inimigo tomou conta. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, é na presença do Senhor que somos fortalecidos. Sozinhos, jamais iremos conseguir resolver qualquer coisa, tá bom? E eu tenho uma boa notícia para você aqui no vídeo, mas vamos lá, antes de começar a mensagem, só vou te pedir para se inscrever no meu canal, muito rápido, clique aqui no botão inscrever-se, tá vendo aí? Do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu colocar. Glória a Deus! Então, irmãos, eu quero ler aqui com você uma passagem muito rápido sobre a história de Ana. Lembra de Ana? Ana era uma mulher muito amargurada, uma mulher que sofreu muito porque ela não podia gerar filhos. E naquela época, uma mulher que não podia gerar filhos era como se fosse amaldiçoada. Ela não tinha a bênção de Deus para as pessoas, sabe? E então Ana foi entrando em depressão, o seu marido era um homem excelente, porém mesmo assim nada alegrava o coração dela. E foi então que um dia ela decidiu rasgar o coração diante do Senhor. Ela decidiu abrir o coração e ela não quis mais ter um filho só para mostrar para os outros, só para mostrar que ela tinha valor. Mas ela falou para Deus que se ele lhe desse um filho, esse menino seria um grande homem de Deus, porque ela iria ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Então eu quero ler para você como que foi esta oração que ela fez. Olha só o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, o versículo 10 em diante. Diz assim, ó. Ana estava muito angustiada e ela chorava amargamente enquanto orava ao Senhor. E ela fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva e responderes ao meu pedido e não te esqueceres de mim e me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por toda a sua vida. E enquanto ela orava ao Senhor, o sacerdote Eli observava os seus lábios. Visto que ela orava em silêncio, os lábios se mexiam, mas não se ouvia som algum. E então Eli pensou que ela estivesse bêbada. E ele então exigiu, até quando você vai continuar a se embriagar? Largue mão desse vinho. E ela respondeu, ó não, Senhor, eu não bebi vinho, nem bebida forte, mas eu estou muito desanimada e eu estava aqui derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Eu estava apenas orando assim por causa da minha grande angústia e tristeza. E então Eli disse, então nesse caso, vá em paz, que o Deus de Israel conceda o pedido que você fez a ele. E ela exclamou, ó, muito obrigada. Então ela voltou e começou a comer, e o seu rosto já não estava triste. Olha isso, irmãos, que coisa maravilhosa. Aqui a gente percebe que Ana estava muito vulnerável, muito sensível, não é verdade? E você já percebeu que quando a gente está mais sensível, é a hora que o inimigo ele tenta nos atingir na nossa fraqueza? Sabe, já aconteceu isso comigo algumas vezes. Eu me lembro uma vez que eu estava orando, irmãos, e eu comecei a chorar muito. E naquele momento, algumas pessoas vieram me criticar, sabe? Vieram dizer que eu estava exagerando. Irmãos, quando a gente está na presença do Senhor, a gente não quer saber de mais nada. A gente não quer saber do que os outros pensam, do que os outros estão falando. A gente simplesmente se abre na presença de Deus. E o interessante é que Ana estava orando em silêncio. Ela não tinha nem palavras. Ela simplesmente chorava e se lamentava. Naquela hora, aqui a Bíblia diz que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada, estivesse bêbada. Mas ela disse, não tem nada disso, por favor, eu simplesmente estou me derramando na presença de Deus. Irmão, sabe o que é mais maravilhoso? Quando ela saiu dessa oração aqui, ela já saiu com o rosto diferente. A Bíblia diz que o seu semblante já não era triste, ela estava com paz no coração. Sabe por que isso acontece? Porque quando a gente se derrama diante do Senhor, sem máscaras, sem tentar provar nada para Deus, sem tentar dizer que nós somos melhores, ou que nós somos isso ou aquilo outro, é nessa hora que Deus ele vê a sinceridade do nosso coração e Ele ouve a nossa oração e não somente isso, Ele transforma o nosso interior.
Aquela mulher que antes era amargurada, agora estava feliz, agora estava em paz. Olha que bênção, irmãos. Muitas vezes as situações à nossa volta não vão mudar de imediato, mas Deus ele vai mudar o nosso coração e isso faz toda a diferença. E a boa notícia é que naquela mesma noite, Ana recebeu o seu milagre. Ela gerou o seu filho e ela deu o nome de Samuel, que futuramente foi o homem que ungiu o rei Davi. Olha que coisa linda, irmãos. Então aqui a gente aprende que quando nós entregamos as nossas dores ao Senhor, nós confiamos que Ele cuida de nós. E essa atitude de se colocar diante de Deus de uma maneira completamente transparente é a mesma coisa que o apóstolo Paulo nos ensina e ele traz uma revelação profunda sobre isso. Olha só o que ele disse em 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 18. Ele disse assim, agora todos nós que tiramos o véu que cobria o nosso rosto, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, Ele nos transforma gradativamente à sua semelhança, de glória em glória. Olha isso, meus irmãos, isso aqui é profundo demais. Aqui o apóstolo Paulo diz que quando nós tiramos o véu que cobria o nosso rosto, nós podemos ver a glória de Deus e não somente isso, nós começamos a refletir essa glória. E a Bíblia diz aqui que Deus nos transforma gradativamente à sua semelhança, de glória em glória. Para você que ainda não entendeu claramente, esse véu simboliza tudo aquilo que a gente coloca para se proteger, para esconder as nossas fraquezas ou para tentar passar aquela imagem que não está de acordo com o que está dentro do coração. Entendeu? Lembra do que eu falei lá no começo? Que muitas vezes a gente ora, a gente fala palavras bonitas, mas o nosso coração está distante. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando esse véu é tirado, é removido, nós conseguimos contemplar o Senhor e nós refletimos a sua glória. E o resultado disso é que nós somos transformados pouco a pouco de glória em glória. Lembra do que eu falei também sobre a questão dos pecados? Muitas vezes a gente não consegue vencer certos pecados porque eles são mais fortes que nós. Por isso eu te aconselho uma coisa aqui, não pare de buscar a Deus quando você estiver fraco. Não pare de buscar ao Senhor se você estiver lutando contra algum pecado. Pelo contrário, intensifique a sua busca. Cresça na intimidade com Ele. Comece a buscar ao Senhor, crendo que Ele está te ouvindo, Ele te perdoa através de Jesus e você será completamente transformado. Amém? Eu não sou melhor que você, eu estou apenas te dizendo o caminho. O caminho é buscar a Deus. E eu quero ler só mais uma passagem aqui, irmãos, que faz uma conexão muito interessante com tudo isso que eu te expliquei aqui agora. Na época de Moisés, nós sabemos que Moisés ficou 40 dias lá no Monte Sinai. E ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, ali a glória de Deus encheu Moisés. E eu quero te mostrar algo aqui que aconteceu com Moisés e ele nem percebeu. Sabe quando você fica muito tempo na presença de Deus e você é transformado, você nem percebe, mas as outras pessoas notam com mais clareza. Por quê? Porque você era de um jeito e agora você é de outro. Assim também acontece quando você busca muito a Deus. Você já está envolvido nessa glória e você não tem noção da transformação que está acontecendo. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Eu quero ler com você o momento em que ele desceu do Monte Sinai. Olha só o que está escrito em Êxodo 34, o versículo 29 ao 35. Diz assim, Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não sabia que o seu rosto havia se tornado radiante por ter falado com o Senhor. Arão, o seu irmão, e o povo de Israel viram o brilho intenso do rosto de Moisés e tiveram medo de se aproximar. Então Moisés os chamou, Arão e todos os líderes da comunidade se reuniram e Moisés lhes falou. Depois todo o povo de Israel se aproximou e Moisés lhes entregou todas as ordens que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, ele removia o véu até sair novamente. Então transmitia ao povo de Israel tudo o que havia sido instruído a dizer, e o povo via o rosto radiante de Moisés. Em seguida, ele cobriu o rosto com o véu até voltar para falar com o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, aqui a gente percebe que quando Moisés desceu do monte, o seu rosto estava radiante, estava iluminado, e as pessoas começaram a ficar com muito medo. E ele então teve que usar um véu. Só que esse véu não era para proteger Moisés,
mas era para proteger o povo de Israel que não estava conseguindo lidar com o brilho da glória de Deus que estava refletida no rosto dele, entendeu? E por que será que isso aconteceu? É porque aquelas pessoas, a nação de Israel, estava distante do Senhor e eles não conseguiam suportar aquela glória. Mas irmãos, tem uma boa notícia aí. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente percebe que Jesus removeu completamente essa barreira. Lá em Mateus capítulo 27, o versículo 51, logo depois que Jesus entregou o seu Espírito na cruz, na crucificação, a Bíblia diz que naquele momento o véu do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima e embaixo. E sabe o que isso significa, irmãos? Que agora já não tem mais barreira entre nós e Deus. Nós podemos nos achegar diante do Pai com ousadia, sem máscaras, sem véus. Isso é uma liberdade, irmãos, que não tem preço. Aliás, custou o sangue de Jesus lá na cruz. Quando Jesus morreu lá na cruz por nós, pelos nossos pecados, Ele estava nos permitindo estar diante de um Deus tão santo, tão maravilhoso, e não sermos condenados e não sofrermos as consequências de nossos pecados. Isso porque Jesus carregou os nossos pecados na cruz. E agora nós podemos nos achegar diante de Deus com ousadia, com confiança. Amém? Você não precisa mais ficar fugindo de Deus, como eu disse para você no começo da mensagem. Você agora pode falar com confiança diante do seu Pai. Ele não vai pesar a mão, Ele não quer te castigar. Você só precisa abrir o seu coração. Então, tenha um coração sempre sincero diante do Senhor. Não queira esconder suas falhas, não queira tentar provar alguma coisa. Deus já sabe que você é pó, que você é pecador, e Ele espera que você abra o seu coração com humildade para que Ele possa te perdoar. Amém? A Bíblia conta que quando Davi cometeu um pecado, ele demorou ainda muito tempo para buscar a Deus. Ele tentava de todas as maneiras esconder aquele erro, mas Deus, por sua graça e misericórdia, revelou o pecado de Davi. E então ele escreveu o Salmo de número 51, e lá ele confessou os seus pecados, e ele disse naquele salmo: Senhor, agora eu entendo que Tu desejas a verdade no meu íntimo. Ou seja, ele entendeu que Deus espera de cada um de nós uma postura honesta, humilde, uma postura de quem sabe que é pecador, mas que reconhece que não dá para fugir do amor de Deus. Amém? Oh, meus irmãos, eu creio que o Espírito Santo está falando com muitos de vocês aqui. Será que você tem uma história parecida com essa? Todas as pessoas que decidiram abrir mão de tentar manter uma aparência diante das pessoas, diante de Deus, de tentar aparentar uma força, uma santidade e começaram a reconhecer suas limitações diante do Senhor. Todas essas pessoas foram agraciadas, porque o humilde recebe misericórdia. Amém? Irmãos, não tem pecado que possa nos afastar completamente de Deus, desde que a gente não queira ser perdoado. Então eu te convido hoje a ser sincero na sua oração. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, mas eu quero te dizer uma coisa também. Não queira usar máscaras a partir de hoje para esconder a sua dor. No caso de Ana, não era um pecado, mas era um coração amargurado. Não queira esconder sua fraqueza, medo de rejeição. Ana não se preocupou com o que o sacerdote iria achar dela. Ela simplesmente continuou chorando na presença do Pai. E todos nós vimos o que aconteceu depois. Ela saiu transformada, com paz no coração, e o milagre chegou na sua vida. Aleluia! Então, vamos tirar todo tipo de máscara e eu quero orar por você agora. Se você puder, escreva aqui embaixo o seu primeiro nome e escreva-se na frente: Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Escreva isso. Coloque aí, por exemplo, Maria, escreva na frente: Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Ou então escreva João, escreva o seu nome. Deus quer ver a sinceridade do seu coração. Glória a Deus! Então agora eu vou orar por você e eu peço que no final você compartilhe no WhatsApp com seus amigos e familiares. Vamos espalhar essa mensagem que vai tocar muitos e muitos corações. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem tão profunda que tocou o nosso coração hoje. Ó, meu Pai, nós nos lembramos de muitas vezes em que nós pecamos. Hoje mesmo nós cometemos falhas e nós estamos aqui diante do Senhor para reconhecer os nossos pecados. Pai, nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós erramos e nós caímos no mesmo erro e mesmo conhecendo a palavra, nós tomamos decisões erradas. Pai, perdoa os nossos pecados e ao mesmo tempo nós tomamos posse do Teu perdão.
Cremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado quando confessamos e quando decidimos abandonar o pecado. Ó Pai, nos perdoe por tantas vezes deixarmos o orgulho, a vergonha nos afastar da Tua presença. Nós reconhecemos que precisamos de Ti em cada área de nossas vidas. E por isso, meu Pai, nós removemos agora os véus que tentam encobrir as nossas dores, inseguranças e pecados. E nós nos derramamos diante de Ti, assim como Ana fez. Ela teve um coração totalmente aberto e ela foi curada nas emoções e ela recebeu o seu milagre. Ó, meu Pai, quantos corações feridos nesse momento, quantas pessoas estão angustiadas, quantas pessoas agora, meu Pai, estão chorando por causa de suas famílias, por causa do casamento que foi perdido, por causa de tantas perdas materiais e perdas também de relacionamentos. Deus tem misericórdia, Senhor. Quantas pessoas agora estão comentando aqui que querem cura na família, cura de doenças físicas. Ó Jesus, Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele que cura completamente as nossas dores e feridas. Jesus, nesse momento eu apresento diante do Senhor cada pessoa que está enferma. Coloca da Tua mão, Senhor. Tira esse problema com a Tua mão, meu Pai. Tira também essa dor do coração que essa pessoa está sentindo agora. Eu vejo aqui pessoas que estão passando por luto, pessoas que perderam entes queridos, perderam um cônjuge, perderam algum familiar e agora estão sofrendo e não estão suportando a saudade. É uma sensação de morte. Mas Deus, Tu és aquele que traz vida, Tu és aquele que arranca a tristeza, a angústia e faz a cura completa. Ó Senhor, que fique apenas as marcas de cicatriz para nos lembrarmos da cura que o Senhor trouxe. Cura, meu Pai, essa mulher agora que está chorando. Cura, meu Pai, este homem que está sentindo uma dor fortíssima no peito. Jesus, nós estamos sendo transparentes aqui agora. Não adianta fingirmos alguma coisa. Não adianta aparentarmos aquilo que não somos. Por isso nós Te pedimos agora, restaura as nossas famílias, Pai. Restaura, meu Pai, a santidade na nossa vida. Quantos jovens agora estão presos em pecados de pornografia, presos em tantos pecados, meu Pai. Mas eles não vão sair da Tua presença, meu Deus. Eles não podem se afastar de Ti. Pai, jovens, homens e mulheres têm caído nesses pecados e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, meu Pai. E nesse momento eu Te peço também, meu Pai, que nós possamos continuar unidos em oração. Tem dias que são difíceis mesmo, tem dias que é difícil até mesmo para mim gravar um vídeo, mas meu Pai, fortalece a cada um de nós. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, precisamos do Teu toque sobre cada um de nós. E é no nome de Jesus que nós cremos no Teu socorro, na Tua resposta e principalmente no Teu amor, que é infinito. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, meu Pai. Nós não somos nada sem Ti e queremos ser dependentes do Teu amor cada dia mais. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.